a sua Bíblia. Amém? Quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu tirei um momento de oração em casa, quando o filhote passou essa mensagem, e eu orei em espírito, porque eu dirijo os cultos lá no Viegas, né? E toda terça-feira nós estamos debaixo dessa temática. Deus tem usado a cada pregador. Mas quando você está na administração do culto, você sempre vai trazer ainda uma palavra em cima daquela temática. E eu falei para o Espírito Santo: Senhor, me dá um texto. Eu não quero falar na minha alma, porque na nossa alma a gente vai correr a Bíblia e a gente vai pegar vários textos que nos fazem entender que o importante é a gente não ter medo. Mas nem sempre aquilo que transborda na nossa alma, Marilene, é de verdade aquilo que Deus quer trazer ao coração daqueles que estarão no culto para ouvir. E eu orei, e o Espírito Santo trouxe luz para o meu coração dentro desse texto. Atos 13, versículo 4 ao 12. Quem abriu, diga graças a Deus. Então eu vou ler rapidamente. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes ele mais, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos dele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Diga comigo: eu não posso temer. A salvação já chegou na minha casa. Então diga para essa pessoa que está do teu lado: não temas. A salvação já chegou na sua casa. Essa é a palavra que Deus trouxe para o meu coração. Não temas, a salvação chegou na sua casa. Eu não sei se tem pessoas aqui não crentes. De repente tem alguém aqui que está em cima do muro. De repente tenha pessoas aqui que não estejam bem espiritualmente, ou na verdade simplesmente frequentam a igreja, mas não tem compromisso
com o Deus da igreja. Não, pastor, eu tenho compromisso com o Deus da igreja. Jesus mora no meu coração e eu já aceitei a Jesus. Só ouço louvores na minha casa. Eu vou te pegar na curva agora. Você está congregando em algum lugar? Você está debaixo de um apacentamento? Aleluia! O que é congregar em um lugar? Ter uma igreja que você pode chamar de sua. E o que é estar debaixo de um apacentamento? Tem um pastor que te cobre, te orienta, te aconselha, te adverte. Então está tudo bem. Agora, se você, meu irmão, é o que vai pelas igrejas, hoje a salvação chega para você. O interessante é que essa palavra fala de um homem muito culto, de um homem muito intelectualizado, e ele é conhecido como procônsul. Ele ouve a fama de Paulo, Barnabé, e ele começa a perceber todo o mover espiritual que Deus realizava através destes homens. E o coração desse procônsul começou a arder, começou a pulsar, porque ele queria ter um encontro com a salvação. E todas as vezes que eu e você desejamos ter um encontro com a salvação, o inferno levanta muralhas, o inferno levanta bloqueios, o inferno levanta obstáculos para que a salvação não alcance você. Pastor, então é por essa razão que eu não consigo me firmar? Sim, é por essa razão que a minha casa está de perna para os ares? Sim, o seu adversário tem batalhado para que você não consiga entender o quanto sua vida é preciosa. A temática é que o Espírito colocou no meu coração: não temas, a salvação já chegou na sua casa. Quando eu recebi essa palavra do Espírito Santo e cheguei aqui, louvado seja Deus, sou pastor dessa casa, então eu conheço todas as ovelhas, mas o filhote ali também me auxilia na direção dessa obra. Então nem todos os cultos eu estou aqui. Aleluia! Senhor, deve ter um ou outro rosto aqui que eu não costumo ver aqui no culto. Mas Senhor, Tu me deu essa palavra: não temas, a salvação já chegou na sua casa. Presume-se que aqui deveria haver pessoas não crentes. Mas olha o que a gente precisa entender: não temas, a salvação já chegou na sua casa. Ou seja, o que Deus estará fazendo no seu coração alcançará quem está dentro da tua casa. A obra que o Senhor está fazendo nesse lugar alcançará quem está na sua casa. Pastor, me dá uma prova disso. O carcereiro, temendo ser punido, quando Paulo e Silas, por intermédio de uma intervenção miraculosa, são soltos daquela prisão, inclusive os outros presos, o que o carcereiro, o que o carcereiro decide fazer? Antes que eu seja punido pelos homens, eu vou dar cabo da minha própria vida. No momento de desespero, o carcereiro tomou uma decisão: como eu vou ser punido e castigado, então é melhor que eu me antecipe, eu vou dar cabo da minha vida. E Paulo, um homem evangelístico, olhando para aquele homem, se armando para dar cabo da sua vida, Paulo libera uma palavra: não temas, nós estamos aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse mover que Deus está realizando na tua vida, carcereiro,
alcançará a tua casa. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e glorifica ao Senhor. Mas levanta a mão, meu irmão. Não é porque eu quero apenas ouvir o teu glória, mas porque no reino espiritual, de mãos levantadas, você está chamando a atenção do Todo-Poderoso. E quando nós chamamos a atenção do Todo-Poderoso, Ele dá ordem a seus anjos para batalharem ao nosso respeito. E quando os anjos de Deus guerreiam ao nosso favor, Ele não apenas nos protege, mas Ele protege os nossos. Libera uma palavra de vida para a tua casa agora, mulher. Pastor, o que seria liberar uma palavra de vida? Senhor, eu abençoo esse filho que eu deixei em casa. Senhor, eu abençoo esse marido que eu deixei em casa. Eles podem ser treva, mas libera uma palavra de vida, porque você tem a unção dos santos, e a palavra que sai da sua boca tem poder. E se Deus está dizendo que a salvação chegou, declare: Senhor, meu marido está salvo. Senhor, minha mulher está salva. Senhor, meu sobrinho está salvo. Senhor, eu sei que ele está dentro do roncó, mas eu quero declarar que ele está salvo. Senhor, ele está aí entre a vida e a morte, mas eu quero declarar que ele está salvo. Acredite nessa palavra, porque esse texto fala disso. Quando o procônsul decide se aproximar de Paulo e Barnabé para receber a palavra, um falso profeta chamado Bar-Jesus se levanta. Ele era um mágico, ele mexia com encantamentos, e ele começa a realizar um trabalho, ele começa a realizar um ritual, ele começa a criar uma situação para que esse homem, conhecido como procônsul, ficasse preso e fosse impossibilitado de se aproximar de Paulo e Barnabé para receberem a palavra. Da mesma maneira que esse mágico, Paulo chama ele de filho do diabo. Como esse filho do diabo se levantou? Era mais ou menos assim, meu irmão. O procônsul querendo se aproximar de Paulo e Barnabé, e aquele mágico criando uma muralha para que esse homem não se aproximasse de Paulo e Barnabé. Agora vamos fantasiar. Se esse cara era um mágico e Paulo chamou ele de filho do diabo, o que isso significa, Tarcísio? Que esse homem trabalhava com magia. Esse homem provavelmente trabalhava com magia. Aí eu suponho que essa situação que esse falso profeta chamado Bar-Jesus estava criando para que esse homem não se aproximasse de Paulo e Barnabé, eu suponho, Cláudio, que estava sendo o trabalho de macumbaria. Trabalho de feitiçaria. Eu suponho, não estou afirmando. Porque se aquele cara, o texto diz que ele estava criando distrações para que esse procônsul não chegasse até Paulo e Barnabé, porque o diabo que atuava na vida desse mágico sabia da obra que Deus tinha na vida desse homem, e Satanás não queria perder esse homem.
Então ele levanta um dos seus discípulos para guerrear em Beto contra a vida daquele homem, para que ele não se aproximasse da pessoa certa, para que ele não se aproximasse do Evangelho, para que ele não chegasse a esse culto, para que ele não fosse naquele trabalho de oração, porque lá uma obra estaria sendo feita. Então eu quero abrir a sua visão, que hoje Deus está jogando por terra essa cadeia. Se tem alguma mobilização, é minha. Se tem alguma mobilização no mundo espiritual para prender pessoas da sua família, para que a salvação não chegue até eles, se tem alguma mobilização espiritual para prender você, porque quando eu cheguei, o Rafael estava dizendo, existe um mover espiritual nesse lugar, aonde existem pessoas que têm um choro engasgado, e a palavra era, o papai está aqui para te proteger, e de repente você está engasgado, não apenas no choro, você está atado, porque você não desata espiritualmente, você não rompe espiritualmente, e dentro de uma visão humana, é porque ela não quer nada com nada, é porque ele é inconstante, é porque na realidade ele gosta da bebida, ele gosta da safadeza. De repente tudo isso possa ser verdade, Magno, mas de repente não seja só isso. De repente, como esse mágico, o diabo levantou pessoas para batalharem talvez contra a sua vida, ou talvez contra a tua casa, para que a salvação não chegue e uma desordem se estabeleça dentro da tua casa. E às vezes nós que somos cristãos, Lucas, a gente se acostuma em dizer, está dando tudo errado, é prova, está dando tudo errado, é processo, não se converteu ainda, não é o tempo, essa bagunça está estabelecida, Deus está permitindo. Meu irmão, Deus é soberano e Ele detém o controle de todas as coisas. Mas o que você precisa entender, Kátia, que o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Quando aquele mágico se levantou contra esse homem para amarrá-lo espiritualmente, para impedi-lo de alcançar a salvação, o que Deus poderia ter feito? Mandado fogo do céu para desfazer aquele feitiço, mas não foi isso que Deus fez. Deus levantou alguém que levarácia, cheio da autoridade do Espírito Santo, para repreender aquele mágico. Então Deus hoje te levanta para clamar mais fervorosamente pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua parentela, pelo teu cônjuge, porque tem cadeias que Deus quer quebrar dentro da tua casa. Eleva suri levaraia, emilebroquiaraia sumirai. Que essa palavra, meu irmão, seja uma chave que abre esse cadeado. Que essa palavra seja um martelo poderoso que quebra essa corrente. Que essa palavra seja poderosa
para te contagiar, para te levantar. Qual é a temática da campanha? Não temas. O medo será silenciado da sua vida. O medo faz a gente se encolher. A coragem faz a gente se agigantar. Deus está despertando o gigante que existe dentro de você. Pastor, que gigante é esse? O meu posicionamento espiritual. Começa a declarar: diabo, solta o meu marido, diabo, solta o meu filho, diabo, solta a minha namorada, diabo, solta. Diz a Bíblia que quando Paulo percebeu que aquele procônsul não estava se aproximando dele, porque ele estava debaixo de uma amarra, de uma cilada que esse mágico havia criado. Olha o que Paulo diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Sabe o que sabe o que Paulo estava dizendo? Você pensou que tu iria atrapalhar a obra do Senhor até quando? Tu pensou que tu ia colocar impedimento na vida dele? Até quando? Acabou esse impedimento. Está caído. Aí o versículo 11 diz: agora contra ti está a mão do Senhor. Meu irmão, o diabo é teimoso, porque ele se levanta e ele permanece de pé por causa da nossa distração. Mas quando o nosso Wi-Fi é ativado novamente e a gente pega a visão, a gente se levanta e no poder e na unção do Espírito Santo a gente repreende Satanás e ele cai por terra em nome de Jesus Cristo. E Paulo libera uma palavra para que tu saiba que Deus está te destronando. Bar Jesus, falso profeta, tu vai ficar cego. E diz a Bíblia que esse homem, Antônio, ficou cego. E aí o procônsul, olhando para aquilo tudo, até eu, meu irmão, ia ficar de boca aberta. O procônsul, olhando para aquilo tudo, creu: esses caras têm o poder dos poderes. Estes caras têm o poder dos poderes. E diz a Bíblia que esse procônsul creu e a salvação chegou na sua casa. Meu irmão, tem um ditado popular aí fora que se aplica nesse momento: o feitiço se voltou contra o feiticeiro. O feiticeiro queria impedir a salvação. A salvação chegou e o feiticeiro ficou envergonhado. Se coloque de pé. Se coloque de pé nessa noite. Eu não sei se tem procônsul aqui. O que é isso, pastor? Eu não sei se tem gente aqui que ainda não aceitou a Jesus. Eu não sei se tem gente aqui desviado. A palavra que ecoa do altar é: você está do jeito que está, porque você está amarrado espiritualmente. Alguém te amarrou, mas Deus está quebrando essa amarra.
Se você decidir voltar para os caminhos do Senhor, Deus hoje quer mostrar o poder dele na tua casa. Deus hoje quer mostrar o poder dele no meio da tua família. E eu quero te fazer entender que a vida ela é como um piscar de olhos. Hoje eu tive que mudar o meu roteiro na parte do dia, porque ontem eu abri o Facebook. Todo mundo tem rede social, de vez em quando faz isso, né? Dá uma corrida na rede social para dar uma olhada. Deixa a creche lá, meu irmão. Daqui a pouco a salinha delas está pronta ali em cima. Deixa elas lá no culto delas. Essa farofa. Pega a visão aqui. E eu correndo a rede social, daqui a pouco vi uma postagem de um pastor num banner com a foto da esposa e informando o sepultamento da esposa. Eu tomei um susto. Eles foram meus alunos durante um tempo que eu dei aula ali, louvado seja Deus, na estrada do Magaça, numa igreja que tem ali, aula de teologia, e eu criei vínculos com eles. Ele já pregou lá na igreja, pastor Fábio. E quando eu vi aquela postagem, eu não vou entrar em contato com o pastor agora, né? Porque ele deve estar, só Jesus sabe quando, como. E eu liguei para o pastor dele, que é um amicíssimo meu, de longas datas, pastor Eliseu. E eu compartilhei o banner para esse Eliseu. Isso aqui é alguma brincadeira? Ou isso aqui procede? E Eliseu, muito sucinto das palavras: Henrique, todos nós estamos perplexos, mas por mais triste que seja, esta é uma verdade. Quando a gente está diante de uma pessoa doente, convalescida, a gente espera que ela vá primeiro, mas nem sempre é assim. A esposa do pastor Eliseu, que algumas pessoas conhecem, Rafael já foi lá comigo, filhote, e a esposa do pastor Eliseu está com câncer no cérebro já há mais de um ano, há uns anos já, e ela vem batalhando contra esse câncer, meu irmão. E a mulher é um milagre, que ela está lá guerreando, aleluia, fluindo. E dentro de uma lógica, quem a gente espera que venha a óbito? A pessoa que está doente. A esposa do pastor Fábio, 27 anos de idade, acordou na segunda-feira, colocou as duas filhas para a escola, uma de 10 anos e outra de 5 anos. Fábio foi trabalhar e ela ficou em casa, porque ela trabalha com esses negócios de vaidade de zavarô, de design, de sobrancelha, cabelo, essa doideira, né, varô? Bendito seja o Senhor. E ela trabalha de hora marcada, e ela tinha uma agenda para esse dia. Bendito seja o nome do Senhor. E provavelmente ela estava em casa se arrumando, estou supondo, né, para ir cumprir a sua agenda. E alguém começou a ligar para ela, porque tinha algum compromisso e não conseguia falar com ela. Entrou em contato com o pastor Fábio. Fábio, não estou conseguindo entrar em contato com a Júlia, estou chamando aqui no portão direto e a Júlia não responde. Ela não está em casa e o Fábio no trabalho. Não, eu deixei ele em casa, a Júlia está em casa. Pede um vizinho aí para chamar ou para entrar, que ela está em casa. De repente ela está dormindo. E quando a pessoa que entrou na casa para saber o que havia acontecido, aonde estava a missionária Júlia, deitada na cama, sem sinais vitais, ela tinha morrido. Deus a tomou para si. Pegaram ela, levaram ela para o hospital e etc.
E o que os médicos supõem é que provavelmente tenha sido um infarto fulminante. Ou então, porque a gente sempre dá uma desculpa para a morte, né? Ou então, não foi nada disso, Cláudio. O Senhor se apresentou para ela e disse: minha filha, vem comigo. E ela disse: eis-me aqui, pai. Minha carreira é cumprida aqui na terra. Pastor, é muito triste. É, meu irmão, muito triste. Eu estou chocado até agora. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque você não sabe se hoje é o seu último culto. Todo mundo estava dizendo no sepultamento que eu estava no sepultamento. Meu Deus, ela estava no culto domingo tão alegre, bombando na terra do vivente. Aí um dos alunos meus, eu fui com ele e com o Fábio para casa, a gente conversando uma série de projetos, que a igreja do pastor Eliseu é uma igreja bem agitada, que nem a nossa. A gente cheio de planejamentos para a semana. Mas nem ela sabia que aquele seria o último culto na vida dela. Eu quero que você entenda, meu irmão, o Senhor não está liberando essa palavra à toa. Não temas, a salvação chegou na sua casa, mas a salvação, aleluia, Késia, não representa apenas, Magno, eu aceitar a Jesus. A salvação também fala de cura. A salvação fala da solução de um problema. A salvação fala de uma porta que está sendo aberta. Acredite, Deus hoje quer jogar por terra esse impedimento. Eu quero orar. Depois vai entrar o louvor. Eu quero orar. Eu quero orar por você e pela tua casa. Mas eu só quero que venha aqui à frente, meu irmão. Aquela pessoa que não aceitou a Jesus e quer aceitar a Jesus. Ou aquela pessoa que está desviada e precisa refazer o caminho de volta. Se não houver ninguém aqui com esse posicionamento, a gente vai fazer a segunda parte da nossa oração, que é orar pela nossa casa. Um procônsul queria a salvação, mas o diabo não queria que ele fosse salvo. E o diabo estava usando um falso profeta, um mágico, para lançar sobre a vida dele feitiços, encantamentos, magias, para que ele tentasse sair do lugar e não conseguisse sair do lugar. Mas como Paulo clamou e o milagre aconteceu, eu vou clamar. E eu acredito, meu irmão, que essa semana é semana de mudanças dentro da tua casa. Eleva choro e levaraio. Deus mata, Deus dá vida. Porque, meu irmão, se você temer os homens, Deus pode te livrar dos homens, ou levantar alguém para te proteger, como Rafael deu testemunho. Se o diabo se levanta contra você, Deus pode abater o diabo e ele cair por terra. Mas da mão de Deus você não escapa, da mão de Deus você não escapa, homem. Então pare de resistir e se posicione. Que levará choro e levaraio. Já passou
posicionar. Já passou da hora. Pare na autoridade. Que há do nome de Jesus. É o Senhor que sabe. Quem é o procônsul dentro da nossa casa? Quem é o procônsul nesse lugar? Que está amarrado, está enfeitiçado. É por uma mulher. É por uma resistência. Eu não sei, mas Paulo repreendeu aquela ação do inferno na autoridade que é no nome de Jesus. Eu quero ouvir do reino do Espírito cadeias sendo abertas. Eu quero ouvir cadeados caindo no chão. Eu quero ouvir na Arábia garrafas de cachaça estourando. Esse demônio que veio para trazer morte, ele está saindo por 7 caminhos, porque o Senhor já deu uma ordem para ele bater em retirada. Senhor, salva esse marido, salva esse filho. Senhor, o tráfico prendeu ele, o tráfico encantou ele, mas quem é o tráfico diante do poder dos poderes? Satanás, solta a vida desse rapaz. Satanás, solta a vida dessas adolescentes. Satanás, tu entrou nessa casa porque tu foi mandado para lá, mas hoje é dia de limpeza espiritual. Faz a limpeza, faz a limpeza, faz a limpeza, faz a limpeza, e que todo mal caia por terra, que todo mal caia por terra. No final, Senhor, o procônsul foi salvo. E eu quero crer que essa menina vai ser salva. Deus penetra na mente dela. Tu pode dar um sonho para ela, tu pode fazer o seu coração bater mais acelerado, tu pode fazer uma chama de fogo queimar no lugar desse coração. Coloca fogo no chão dessa igreja. Que um tapete de fogo seja colocado debaixo dos nossos pés. E se estamos presos por algum mal, esse fogo queima cadeias. Esse fogo queima, 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 queima. E ela vai sair desse lugar. Ele vai sair desse lugar. Ele disse que não consegue. Tem toda uma história envolvida. Mas Deus, se tu tiver que matar, tu mata. Tu matou Ananias e Safira.
forte. Pega com mão forte. A tua palavra diz que esse homem era muito inteligente, era muito importante. E eu fico imaginando esse homem sendo usado pelo teu Espírito. Estas vidas que estão aqui, meu Deus, são cheias de talento, são valiosíssimas. Eu fico imaginando esse homem na mão do Senhor sendo usado. Eu fico imaginando essa mulher, essa jovem na mão do Senhor sendo usada. Vai ser algo muito lindo, vai ser algo muito